Bem-vindos. Hoje vamos olhar a fundo para a escalada do conflito entre o Irão e Israel. Já lá vão 7 dias e agora entra a hipótese de uma intervenção mais direta dos Estados Unidos. A nossa conversa vai basear-se em alguns pontos de uma análise da Jovem Pan News. O objetivo aqui é tentar desemaranhar isto tudo, não é? A posição de Teherão, o que Israel tem feito, o papel um bocado ambíguo do então presidente Trump e como é que a política lá nos Estados Unidos e a geopolítica mundial, como é que tudo isso está a mexer com a situação. Vamos começar pelo Irão. O líder supremo, o Ali Khamenei, parece que não abre mão. Diz que o país não vai ceder a pressões, que não aceita nem guerra nem paz impostas de fora e há também aquelas alegações deles de terem retaliado com mísseis hipersónicos. Sim, alegando que esses mísseis conseguiram mesmo passar pelas defesas israelitas. É uma afirmação bastante forte, vinda de Teherão. Exato. E do lado de Israel a resposta foi intensificar os bombardeamentos em Teherão. E é preocupante, né? Porque alguns ataques foram perto de edifícios civis, fala-se da sede da polícia, do Crescente Vermelho, isso gera pânico, claro. Com certeza. E também houve ataques perto de instalações militares iranianas, tipo Arak, Kondab. Mas aí parece que houve avisos prévios para evacuar. Uma dinâmica diferente nesses casos. Sim, e no meio disto vimos o Netanyahu agradecer publicamente ao Trump pelo apoio, o que nos leva diretamente a Trump. A posição dele é um quebra-cabeças, não é? É, sem dúvida. Aquelas declarações, talvez eu faça, talvez não, é muito vago. Pois. E depois fontes como o Wall Street Journal dizem que sim, que os planos táticos de ataque estavam aprovados, mas que a execução dependia da posição do Irão sobre o programa nuclear. Exato. Mas ao mesmo tempo ele confirmava que falava todos os dias com Netanyahu, incentivando a ofensiva, e fechava a porta a conversas com o Irão, dizendo que já era muito tarde. É uma dualidade. Como é que a gente interpreta isso, essa ambiguidade toda? Olha, parece-me uma ambiguidade calculada. Por um lado, claro, reforça o apoio a Israel, mostra força, mas por outro, reflete um dilema interno muito grande. Um dilema? Sim, porque, temos de lembrar que o Trump tinha assumido compromissos antes com países ali do Golfo, sabe? Catar, Emirados, Arábia Saudita. O compromisso era para evitar expansão de conflitos na região. Ah, claro. Esses países não querem uma guerra maior ali. Exatamente. Então, ele está preso entre apoiar Israel de forma robusta e o risco enorme de começar um conflito novo mais vasto. Algo que esses aliados do Golfo temem bastante. E, para além disso, tem a política interna americana, não é? Isso deve pesar imenso. Ah, sem dúvida. Figuras próximas dele, como o Steve Bannon, por exemplo, estavam a alertar diretamente. Cuidado, não queremos um novo Iraque. Lembravam os custos humanos, os custos financeiros, o fiasco das armas de destruição maciça. Isso ainda está muito vivo na memória. E o eleitorado, como é que reage a isto? Está dividido. Mesmo dentro dos republicanos, olha, 48% apoiam usar força por Israel, mas quase 30%, 28%, são contra. Já entre os democratas, a maioria opõe-se, 52% contra, só 25% a favor. Uma divisão significativa. E com eleições legislativas à porta, isso complica tudo. Pois complica. Manter a maioria republicana no Congresso era e é vital para a agenda dele. Uma guerra que não seja popular podia deitar tudo a perder. A guerra do Iraque, mais de 4.000 soldados americanos mortos, custos brutais. É um fantasma, como você disse. É um fantasma bem presente. E do lado de fora dos Estados Unidos, Rússia, China, como é que eles entram nesta equação? Eles formaram uma espécie de bloco diplomático aqui. O Putin e o Xi Jinping falaram ao telefone e, segundo consta, condenaram as ações de Israel. Disseram que violam a Carta da ONU. E definiram o cessar-fogo como prioridade máxima. A posição oficial é que a Força Armada não resolve nada, o que é, no mínimo, interessante considerando a Ucrânia e Taiwan, não é? É uma certa ironia, sim. Mas qual será a preocupação real deles, para além da diplomacia? A economia, principalmente. Uma escalada que feche ou perturbe o Estreito de Hormuz, isso seria péssimo para o preço do petróleo, para o comércio mundial. Ambos perdem com isso. Querem acalmar as coisas. Faz sentido. E a relação Rússia-Irão, especificamente? É um ponto importante. A Rússia fornece o combustível para a única central nuclear iraniana, a de Bushehr.
que, aliás, parece que foi atingida nestes ataques, mas continua operacional. E o Putin fez questão de dizer que o Irão não pediu ajuda militar russa e que eliminar o Khamenei está fora de questão para eles. Ok, então, tentando resumir este cenário complexo que a análise nos mostra, temos tensão militar alta no terreno, um Irão com uma retórica muito desafiadora, um líder americano com planos de ataque prontos, mas hesitante. Hesitante por causa de compromissos antigos e, talvez mais importante, por causa das enormes pressões internas. Eleitorado dividido, Congresso em jogo e a sombra constante do Iraque. Exato. E, externamente, uma dupla Rússia-China a pressionar por uma desescalada, muito focada nos riscos económicos, especialmente no Estreito de Hormuz. Viáveis, muitos interesses a puxar para lados diferentes. O resultado é, francamente, muito imprevisível. Deixa-nos a pensar, realmente. Sim. E talvez a reflexão final seja esta. Ok, temos a situação imediata ali no Médio Oriente, as dinâmicas regionais, mas até que ponto é que o precedente da guerra do Iraque, com tudo o que implicou, as justificações duvidosas, os custos terríveis e as divisões políticas atuais dentro dos próprios Estados Unidos, até que ponto é que estes fatores podem ser, na verdade, os decisivos, talvez mais decisivos até do que a ameaça que se percebe vinda do Irão, na hora H de decidir se os Estados Unidos entram ou não militarmente de forma direta?